este fim de semana começam a partir dos seus lares os vários peregrinos de norte a sul do país em direção a Fátima, porque no próximo fim de semana celebra-se o aparecimento da Nossa Senhora de Fátima a 13 de maio e por isso nós trouxemos aqui a doutora Emília Ribeiro, podologista da Clínica Nuno Mendes, que nos vai trazer aqui dicas muito úteis para estes peregrinos fazerem este percurso, que é um percurso muito longo, principalmente daqui da nossa região. Sim. São muitos quilómetros e, portanto, os pés são o elemento fundamental e que muitas vezes é o que mais sofre do corpo inteiro. Normalmente sim, Fatinha. E Olá, bem-vinda! muito obrigada pelo convite. Olá a todas. Sim, é fundamental tratarmos dos nossos pés, quer seja antes destas caminhadas, numa forma de preparação, quer seja no após, porque vão ser aqueles que provavelmente vão ter mais sequelas. Sem dúvida. Há cuidados que nós temos que ter quase como básicos, começando por exemplo, a preparação. As pessoas têm que ter atenção que vão fazer uma caminhada de cerca de 60 km por dia durante 5 dias. Ou seja, não é só um dia, são 5 dias a caminhar. Por isso é necessário haver alguma preparação. Todos os anos nos aparecem pessoas que estamos a 1 mês ou 2 das caminhadas e ainda não começaram a fazer a sua preparação. Ou seja, terá que ser com mais de 1 mês de Sim, de deverá ser, Fátima. Deveremos começar, por exemplo, sei lá, 3, 4 meses antes, começar com pequenas caminhadas, não é começar logo com 1 hora de caminhada, podemos começar com meia hora, 40 minutos, 1 hora, fazer aqui uma pequena preparação. E nessa altura já nos devem acompanhar as nossas sapatilhas. As sapatilhas com que vamos fazer a nossa caminhada já devem estar connosco desde essa altura. Porque o pé vai moldando a própria sapatilha. Exatamente. Se bem pensar, nós quando compramos uma sapatilha ela é sempre mais rígida, não é tão maleável, não está tanto adaptada ao nosso pé. Jamais deve levar uma sapatilha nova para uma caminhada deste género ou de outro género qualquer. Deve ser sempre uma sapatilha que já tenha quilometragem nos nossos pés, de forma a ser o calçado mais confortável possível. E há outras dicas também que se podem dar. Começando, por exemplo, lá está, pés, vestuário e calçado. A nível do calçado, a sapatilha deve ser uma sapatilha leve, não deve ser uma sapatilha reta, deve ser uma sapatilha que nos dá aqui algum declive, ou seja, alguma provavelmente altura. uma desportiva é o ideal. Exatamente, esta sapatilha de running, de andar casual, de correr, é a sapatilha normalmente mais fácil. Porquê? Porque vai ser de materiais mais leves, mais transpirantes, em que o pé consegue andar mais à vontade, tendo em atenção de que as pessoas começam a caminhar normalmente muito cedo e abarcam os primeiros períodos da tarde, ou seja, o pé vai dilatar. É importante que seja uma sapatilha que tenha essa atenção, ou seja, que seja de tecidos maleáveis. Tal como as meias, devem ser de algodão, sem costuras de preferência, ou preferencialmente vesti-las ao contrário, com as costuras para fora. Uma ótima dica. Exatamente. Há muitos peregrinos que a um certo momento deixam de usar a sapatilha porque já não aguentam, não é? Têm os pés dilatados. Dilatados ou com feridas. Então acabam por usar chinelos com meias. Isso também poderá ser uma opção, um SOS? Isso nunca é uma opção. Isso só será sempre uma opção no caso de uma ferida. No caso de uma ferida que nos está a impedir efetivamente de colocar o pé dentro de um sapato. Isto porquê? Porque se nós conseguirmos ir mantendo um cuidado, ou seja, quando acabam as peregrinações, ou seja, ao dia, o que nós mais pedimos é que as pessoas tirem as sapatilhas, calcem uns chinelos, enquanto estão, por exemplo, depois a tratar de si, porque normalmente as pessoas vão em grupos muito grandes, em que depois têm que esperar para fazer a sua higienização, ir ao posto médico e tudo isso, mas isso já deve ser feito com um chinelo, ou seja, para o pé estar o mais à vontade possível. Não é? E respirar, principalmente a pele. Uma coisa muito importante também tem a ver com a roupa. Evitar roupas justas, evitar roupas de licra, evitar roupas muito apertadas. As pessoas vão estar mediante o clima, calor, frio. O facto de irmos com roupas muito apertadas, não nos vamos sentir confortáveis. Tal como, por exemplo, vemos muitas vezes as pessoas de caveado. Devem-se evitar, deve-se levar uma t-shirt preferencialmente branca ou de cores claras, que são as cores que mais refletem o sol e não absorvem o calor. E a verdade é que o sol no mês de maio, por norma, costuma... Nós em maio costumamos ter os extremos. Ou temos 5 dias de muito sol, ou temos 5 dias de chuva. A experiência diz-me que é pior de tolerar a chuva.
por toda a logística que daí advém. No entanto, uma coisa fulcral também de se usar é o protetor solar, o chapéu. Posso lhe dizer que nos últimos anos que fiz acompanhamento a peregrinos, foi das coisas que mais nos acontecia logo nos primeiros dias, era as pessoas ficarem queimadas. E uma pessoa com a pele queimada, com o peito queimado, com os braços, com a cara, já não é alguém que vai bem, já é alguém que já vai em sofrimento. Sendo já um desafio, não vale a pena nós descuidarmos aqui este tipo de situações. E podermos prevenir uma outra dor para além daquela dor que vai ser normalmente associada, não é? Sim, à caminhada, porque toda a gente que parte numa peregrinação sabe que vai ter dor, existe sempre dor, não é? Vai sempre existir. Há a dor física e há a dor psicológica. É preciso muita fé, é preciso muita motivação. Nós, quando estamos lá, acabamos também por ser esse ombro amigo, essa mão que levanta e pede para não desistirem, porque realmente há pessoas que acabam por desistir, porque efetivamente não conseguirem, mas tentamos ao máximo levar o grupo até ao fim, porque até a nível do grupo é sempre mais chato quando alguém desiste, quando alguém fica para trás. Então nós tentamos ao máximo que o grupo chegue, tal como nós fazemos com os nossos pacientes. O facto de dotarmos as pessoas da melhor maneira possível para fazerem este tipo de atividades é a forma que nós temos, de certo modo, os ajudar a chegar ao destino deles. E ficam muito felizes quando chegam e quando voltam à clínica. Voltam à clínica, trazem-nos lembranças, dizem que a gente também fez parte desta caminhada com eles, e eu acho que isso também nos deixa a nós, profissionais de saúde, que acabamos por ter aqui um papel muito importante, porque pedimos nas lesões para não fazerem o autocuidado, procurarem sempre um cuidado especializado, ou de um podologista, ou de um enfermeiro, ou de um médico, não furar as bolhas, lavar os pés com água e sabão, uma boa hidratação, as unhas, não cortar, a deixar os bicos dos cantos para se poderem magoar, ou seja, todos estes cuidados que nós vamos dando no antes, no durante, acabam por depois as pessoas... São pormenores que fazem toda a diferença. No entanto, são sempre situações que no pós-caminhada, às vezes há unhas que ficam muito laceradas, pele que fica com muitas lesões cutâneas, e aí as pessoas também vêm para fazer este tratamento especializado, ou seja, para o quanto mais rápido também poderem voltar ao trabalho e à sua vida normal, mas com um sentimento de dever cumprido. A verdade é que muita gente vai em grupos, lá está, como estávamos a falar, mas há também muitos peregrinos a título individual. Como é que a pessoa a título individual, após um dia de percurso, pode fazer para melhorar, para cuidar do seu pé, digamos assim? Eu acredito que qualquer pessoa que vá, por mais que vá sozinha e isolada, o que não deve, tenha sempre o hotel ou uma casa para repousar. Chegando aí, a primeira coisa é libertar os pés e libertar o próprio organismo, ou seja, tirar a roupa, tomar um bom banho, colocar os pés em água tépida e sal, aqui para fazermos aqui um bocadinho de crioterapia também, que vai ajudar a que os pés não enchem tanto. Durante os minutos, não é? Exatamente, mesmo às dores musculares no dia a seguir, e não tem problema nenhum de serem sempre acompanhados por exemplo, um benurão, para que no dia a seguir aquele analgésico também ajuda um bocadinho ao controle da dor, ok? Nós, na maior parte das vezes, acabamos por ver que cada vez mais, ainda bem, as pessoas não vão sozinhas, porque muitas vezes pode acontecer qualquer coisa e um imprevisto, ninguém está livre de um imprevisto, e fica complicado se as pessoas estiverem sozinhas neste tipo de atividade. E a verdade é que se formos num grupo, podemos ter a sorte grande de apanhar, digamos assim, a doutora Emília destes grupos para nos ajudar, ainda por cima podologista, portanto sim, é com todo o gosto, com todo o gosto. Costuma ir muitas vezes. Eu, enquanto estudei, fui 4 anos a acompanhar aqui um grupo de paredes, que era aqui a obra do bem fazer, e posso lhe dizer que guardo amizades desde essa altura, e vinha muito cansada, vinhamos mesmo muito cansados, porque quem vai no backstage, vamos dizer assim, tem que ter uma logística muito, muito grande, mas acredito que é muito enriquecedora. Eu ainda hoje me cruzo com pessoas que conheço de há quase 6 ou 7 anos atrás. É muito enriquecedor para nós. Portanto, temos aqui uma expert não só na área da podologia, mas também no que diz respeito à peregrinação, o que acaba por ajudar. Sim, muito. Nada como nós estarmos no terreno para conseguirmos perceber efetivamente como é que as coisas se passam. E as necessidades. Exatamente. Obrigada, Emília. Obrigada, eu, Fátima.
Certeza que são dicas muito úteis para estas pessoas que vão chegar cá de coração cheio, mas muito O melhor cansadas. cuidado possível, com os pés o melhor possível também. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada mais uma vez.